Gabriele Andrade da Silva, 34 anos, eu fui professora universitária e sou advogada e socióloga. Bom, sou formada em Direito, fui bolsista do ProUni pela Faculdade Alfredo Nasser. Depois disso fui para o mestrado em Sociologia na UFG, pesquisei Movimento Negro Unificado e depois fui para o doutorado em Sociologia pela UNB. E aí eu pesquisei sobre o impacto das relações de gênero nas produções audiovisuais seriadas. Bom, no papel de aluna, eu não tive grandes dificuldades em razão do gênero, mas sim em razão da classe social. Infelizmente, as universidades públicas, elas têm um estereótipo de aluno pobre, de que esse aluno ele tem que servir à universidade. Então, assim, eu nunca me coloquei neste papel e por isso eu fui hostilizada em alguns espaços dentro da universidade pública, inclusive com colegas dizendo que eu não deveria estar lá, que eu deveria estar servindo eles. Posição de aluna, a principal problemática que eu vivenciei, acho que foi assédio sexual. Vivenciei algumas situações, umas mais explícitas, outras mais veladas, mas todas igualmente agressivas. Também vivenciei situações de preconceito de gênero na relação orientador-orientanda. Por exemplo, comentários como que eu era uma pessoa dramática, ou insinuações de que eu estava louca, que eu estava maluca, ou comentários ainda que eu deveria me submeter, que nesse sentido eu era uma pessoa indisciplinada, sendo que se tratava de uma situação que não tinha nada a ver com disciplina, né? E sim com um posicionamento específico, teórico, intelectual. Como pesquisadora, durante o mestrado eu fui vítima de assédio por um dos entrevistados, que me chamou para sair. Quando eu me recusei a sair, ele disse que bastava uma palavra dele para acabar comigo, porque ele é um ativista conhecido, e eu pesquisava o movimento negro, e ele disse que se me acusasse de racismo, eu nem defenderia o meu mestrado, então que eu tinha que sair com ele. Enfim, mandou tudo isso pelo WhatsApp. Eu optei por não dar seguimento e nem denunciar, porque seria uma coisa, sinceramente, que só iria me prejudicar. Como professora, eu enfrentei algumas dificuldades. Infelizmente, tenho que ressaltar que as principais dificuldades que eu tive foi com professoras mulheres, e sim em razão do gênero, com certeza em razão do gênero. E eu tive um problema, por exemplo, em uma instituição em que eu fui agredida no banheiro da faculdade e a minha coordenadora disse que eu era uma despesa e que a referida aluna era o que pagava o meu salário, então que eu deveria continuar quieta, entrar na sala de aula e dar aula para ela, que isso era ser uma mulher sábia. Enfim, curiosamente, quem me apoiou foram os professores homens e as professoras mulheres passaram a me hostilizar. Em uma outra instituição que eu trabalhei agora recentemente, que é a Estácio, instituição Estácio, faço questão de citar o nome, porque fui professora de atividades extensionistas, e mais uma vez, outra professora que se auto-intitula feminista, começou a fazer uma campanha contra mim na instituição, e uma campanha assim, de chegar em sala de aula, dizer para os alunos que não era para fazer minhas atividades, que isso era coisa de gente burra, de falar que eu era burra, que eu era uma idiota, que eu não sabia ensinar, que eu só fazia palhaçada. E ela fez isso respaldada pela coordenadora, que também se diz feminista. E aí chegamos ao cúmulo, né? Porque aí elas se aliam com o diretor homem para poder começar uma perseguição. E tudo isso eu atribuo à questão da rivalidade feminina, porque eu sou uma boa professora, sou uma professora que tem bom relacionamento com os alunos, e essas professoras em questão que estimularam essa situação são professoras que queriam ser mais queridas, queriam ter presente de aluno, enfim.
Eu atribuo isso à rivalidade feminina, sobretudo. Enfim, sei que disso aí um estudante não fez o meu trabalho, ele foi reprovado e eu estou sendo processada por esse estudante. E assim, passando por uma situação muito difícil, ele está pedindo 30 mil reais de indenização. É um estudante que está recebendo todo o apoio da instituição, tá? Eu saí da instituição, eles não me enviam nem os documentos para fazer a minha defesa. Então, assim, estou sendo prejudicada porque reprovei um estudante que não entregou o trabalho. E ele não entregou o trabalho estimulado por outra professora que se auto-intitula feminista, mas que de feminista não tem nada. A gente tem muita dificuldade com a autoridade, porque em sala de aula, alunos homens se encontram, eles realmente, se eles encontram guarida nas instituições, que sempre vão encontrar, eles vão desafiar professoras mulheres, e a gente encontra dificuldade também, rivalidade feminina entre professoras e alunas. Eu procuro sempre ter um ambiente agradável para as minhas alunas, para que elas não sintam isso, tá? Mas existe esse contexto. Para além disso, né, a questão salarial, eu fiquei, na maioria das instituições que eu fiquei, por exemplo, nessa última que foi a Estácio, eu fiquei 1 ano sem receber o meu título de doutora, e eu tenho certeza que se eu fosse um professor homem, como os outros professores homens da instituição, teriam recebido. Então eu fiquei 1 ano sem receber meu título de doutora, inclusive eu passei por um outro episódio na Estácio também, de um aluno que usava tornozeleira eletrônica, que se dizia faccionado e que começou a me perseguir, dizendo que estava apaixonado por mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a coordenadora, que é essa mesma coordenadora que eu estou falando que se auto-intitula como feminista, queria me obrigar a aplicar uma prova para ele, só eu e ele na sala, sabendo que ele já tinha sido levado pela polícia na semana anterior por conta dessa perseguição comigo. Então, assim, o que eu percebo é que se eu fosse um professor homem, jamais eu seria submetida a isso. Jamais. Enfim, eu não apliquei a prova, obviamente, porque, em primeiro lugar, minha segurança, e essa coordenadora me odeia e diz que vai me perseguir, que eu sou uma insubordinada, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não quis aplicar essa prova para esse estudante e que ela dizia que ele não tinha nenhum risco, sendo que o próprio estudante disse que era faccionado e que eu ia ter que ver ele por bem ou por mal. Então, assim, veja que situação. E essa coordenadora encontrou apoio do diretor acadêmico, que queria também me obrigar a fazer. Toda instituição que eu passei, as minhas aulas chamam a atenção, as minhas aulas são aulas que os alunos gostam, então eu sempre tenho destaque, sempre, toda a vida tive destaque, e isso eu percebo que incomoda muito, muito, muito mesmo. E por isso que eu acho que a principal coisa que me persegue na vida acadêmica é essa questão da rivalidade feminina. Então, assim, se as mulheres fossem ensinadas a trabalharem juntas, seria muito melhor. Essa professora mesmo que dizia que eu era burra em sala de aula, com o respaldo da coordenadora, que dizia que era para os alunos não fazerem minhas atividades, que eu era um imprestável, não sei o que, essa professora hoje tenta replicar as mesmas técnicas que eu fazia. Então, para você observar, por que a gente não trabalhou juntas, né? Por que a gente não trabalhou juntas quando eu estava lá? Por que ela se recusou a trabalhar comigo, né? Por que ela não me cumprimentava, né? Por que me hostilizava? Por que a gente não pôde crescer juntas? Então, eu acho que falta muito uma união entre mulheres. Eu acredito que as mulheres precisam se apoiar e não se destruir. Olha, eu amo dar aula, gosto demais de dar aula, não consigo... desde criança, né? Assim, um dos primeiros presentes que eu pedi para minha mãe foi um quadro, porque eu queria ensinar as crianças da rua. E me preparei a vida toda para ser uma excelente professora. Eu tenho certeza que eu sou uma excelente professora, mas infelizmente o ambiente acadêmico se tornou um lugar insalubre para pessoas que têm determinados marcadores sociais que, né, seriam marcadores que determinam a sua submissão, né, como ser mulher, como ser de família pobre, e essa pessoa deveria performar, né, a submissão, ser subjugada, aceitar ser humilhado. Então, quando você não aceita e você parte com um papel de protagonismo, aí você incomoda todos, homens, mulheres, todo mundo. Você é um bicho que tem que ser caçado. É assim que eu me senti em todas as instituições que eu passei. Todas, sem exceção. E eu, como cicatriz, é o meu afastamento da sala de aula, né? Eu não tenho interesse mais em dar aula, depois de tanto tempo me preparando, e eu sei que eu sou uma excelente professora, sei que, nossa,
sou boa no que eu faço, mas infelizmente eu não quero mais me ferir e nem me expor às violências, né? Porque eu acho que a primeira coisa que tem que acabar é com a rivalidade feminina. Eu acho que as mulheres têm que se unir nesse ambiente e não se perseguir, se podar e se humilhar. Quando você vê uma colega que ela está se destacando, a primeira coisa que você fazer não é ir entrar em sala de aula e falar mal dela, não. Entendeu? Eu acho que é trabalhar junto. As mulheres precisam se fortalecer.